Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 12, o Santuário de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos eu e meus irmãos e minhas irmãs diante do Teu trono, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela da manhã. Dá-nos também sabedoria, que o Teu Santo Espírito habite em nós e nos dê o entendimento da Tua palavra. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome unicamente de Cristo. Amém. Então, vamos estudar sobre o santuário de Deus. É um assunto muito bom, muito gostoso, que a maioria dos nossos irmãos de outras denominações não entende. Então, hoje nós vamos entender como foi feito esse santuário e o que Jesus está fazendo hoje por nós e aonde ele se encontra. Tá certo? Então vamos iniciar. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, e o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. Hoje Cristo se encontra no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema. Primeira pergunta: que pedido específico fez Deus a Moisés? Êxodo, peguem as suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Êxodo 25, capítulo 25, de versículo 8 e 40. Então vamos lá. 25, Êxodo 25, versículo 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Certo? Logo após a entrada do pecado, Adão e os patriarcas construíram altares e ofereceram sacrifícios a Deus. Gênesis 3, 21, Gênesis 8, 20, também está em Gênesis 12, 7 e 8, também Gênesis 13, 18 e Hebreus 11, 4. Tempos depois, Deus mostrou a Moisés o verdadeiro santuário celestial, que serviria de modelo para o santuário que seria construído no deserto. Êxodo 25, 40. Como lugar de sua habitação, né? Ele mandou fazer porque ele ia habitar nesse santuário. Por meio desse santuário, o plano da salvação foi apresentado à humanidade em símbolos. Nós vamos entender, meu irmão, como é que esse santuário simbolizava e simboliza hoje, verdadeiramente, como é a nossa salvação. O que está ocorrendo no santuário celeste, tá? Embora Deus não se limite a um edifício humano, 1 Reis 8, 27, a construção de um santuário proporcionava um centro visível para o verdadeiro culto, servindo como manifestação da presença divina, como demonstração do plano da salvação. O antídoto contra a adoração pagã. Na ocasião, Deus mostrou a Moisés o modelo do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8, 2. Existe no céu. O modelo é idêntico ao que está no céu, tá? Com as mesmas medidas. Dessa forma, o santuário terrestre era uma cópia adaptada da realidade celestial, que deveria representar os diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da humanidade perdida. Ok? Então, a outra passagem, né? Esse nós vimos agora só
Êxodo 25, 8. Ainda falta o versículo 40. 25, 40. Diz assim: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Isso foi mostrado a Moisés no monte. Ok? Então vamos à resposta. Que pedido especial fez Deus a Moisés? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Para ficar bem claro, meus irmãos e minhas irmãs, vamos imaginar a nossa casa, tá? Para a gente poder entender melhor daqui para frente. Imagine a nossa casa, certo? A nossa casa, e ela só tem 2 compartimentos, tá bom? Uma sala e um quarto. Vamos botar assim, uma sala e um quarto, certo? Tem a sala, e o que divide o quarto da sala é um véu. É um véu. O nosso terreno é o pátio. O nosso terreno, murado, do lado de dentro, é o pátio. E do lado externo é onde as pessoas acampavam. Isso aqui nós vamos já ver aqui na lição. Então, o pátio é o nosso terreno, do lado de dentro, murado. O lugar santo é a sala e o santíssimo é o quarto. Somente 2 compartimentos, tá bom? Vamos partir daqui para frente. Então já está, nós imaginamos como é que é o santuário. Aí diz assim, como era o santuário? O santuário era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo, o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote, esse sacerdote representa Jesus Cristo, tá bom? Então, lá no céu, Deus está no lugar santíssimo, né, do lado de dentro do quarto, do nosso quarto. E do lado do lugar santo se encontrava Jesus Cristo, tá? Vamos botar assim, porque Jesus já está junto ao Pai no Santíssimo, tá? Isso aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, está em Hebreus 9:6. E continha uma mesa com pães, isso é do lado, isso no pátio, tá? Imagine que no pátio tem no nosso terreno, para vocês imaginarem, tá? E continha uma mesa com pães, o candelabro, né? E um altar de incenso. Êxodo 40, 22, 24 e 26. No lugar santíssimo, tá? Onde fica Deus, né? Vamos botar no nosso quarto, no compartimento dentro do véu, né? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês, isso está em Hebreus 9:7. Ali se encontravam, lá no lugar santíssimo, onde estava Deus, a arca da aliança, coberta de ouro, e dentro dessa arca está as duas tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Êxodo 40, versículo 20 e 21. Hebreus, capítulo 9, versículo 3 e 4. Um véu separava esses 2 compartimentos, como eu falei para vocês, tá? Esse véu separa a sala do nosso quarto, tá? Vamos ficar assim. Êxodo 26, versículo 33. À frente do lugar santo estava o pátio, que é o nosso terreno, murado, tá? No qual estava o altar. Nesse nosso quintal, imagine um altar, certo? De holocausto. E uma pia, separado, uma pia, tá? Um altar e uma pia, em que os sacerdotes lavavam as mãos. Êxodo capítulo 40, versículo 29 e 30. O santuário terrestre, ele era móvel,
tá? Ele era móvel. Cercado, móvel e cercado, tá? Então, nosso quintal, que é o pátio, murado, tá? A diferença é que o nosso é fixo, mas esse era móvel. Eu estou dando só um exemplo para a gente poder entender bem. E teve sua construção aprovada por Deus. Êxodo, capítulo 40, de 34 a 38. Então, vamos agora, a gente já tem a noção de como é o santuário terrestre, tá? Em que consistia o serviço diário? Êxodo 29, Êxodo, capítulo 29, vamos lá, o versículo 38 até 42. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, contínuo. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha. Amassará com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar comigo. Ok? O sacrifício diário ou contínuo era realizado diariamente no pátio do santuário, ou seja, o nosso quintal, tá? Então, o sacrifício diário era contínuo, significando a constante disposição de Cristo em perdoar os pecados. Esta era uma provisão para aqueles que transgrediam os mandamentos e aceitavam pela fé os méritos do futuro sacrifício do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Contudo, uma vez ao ano havia uma cerimônia especial de sacrifício pelo seu e meu pecado. Tá certo? Então, em que consistia o serviço diário? Era oferecido 2 cordeiros, né, e os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados humanos. Tá? Então, como Jesus ainda não havia morrido por nós, então isso era uma representatividade que Deus disse assim: se fizerem isso aí, os pecados de vocês serão sanados. Tá bom? 4ª pergunta: qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Levítico, um pouquinho à frente de Êxodo, versículo 23. Levítico 23, o verso 27 a 31. Levítico 23, de 27 a 31. Então disse o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, que é corpo. Tá? Nós já estudamos sobre isso. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma aqui, toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo.
nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então ninguém podia fazer nada. Ok? Então, no santuário israelita havia 2 serviços, o diário e o anual. Durante o ano, no lugar santo, os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam sacrifício diário para expiar, ou seja, perdoar os pecados do povo. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados e a purificação do santuário. Levítico 16, 30. O serviço diário lidava com os pecados em base individual. No serviço anual, todo cerimonial assumia um componente de purificação e eliminação dos pecados do povo. Isso está em Levítico 16, então vamos já ler isso aí. No 10º dia do 7º mês era celebrado o dia da expiação. Todos os pecados confessados ficavam simbolicamente registrados no santuário até essa data. Nesse dia, os pecados eram simbolicamente removidos e o santuário purificado. Era um dia de juízo que ilustrava o dia do grande julgamento de Deus no tempo do fim. A postura da humildade e confissão do pecado enquanto se aguardava o resultado da purificação do santuário naquela ocasião. Serve como exemplo para o povo de Deus hoje. Então, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos entender os nossos pecados que nós fazemos diariamente, eles são registrados nos livros. Eles são registrados no livro. Aí diz, não, mas no céu não entra pecado. Lá é registrado. Lá não tem pecado, mas é registrado os nossos pecados. E quem faz essa purificação, quem está fazendo esse serviço hoje por nós, desde da sua ascensão ao céu, e a partir de 1844, que é as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, é Cristo. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados para que Cristo, perante Deus, Ele está fazendo esse serviço hoje como sumo sacerdote, Ele possa sanar, apagar, eliminar, limpar, purificar os nossos pecados. É assim que funciona hoje. Mas eu preciso confessar os meus pecados a Cristo. Pedir para que Ele purifique, limpe, elimine, porque Ele é o nosso representante no santuário celestial. O sumo sacerdote fazia o papel que Cristo estava fazendo aqui. Então, Cristo hoje se encontra no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por mim e por você. Ele diz, Pai, eu morri por meus irmãos. Eu morri por eles. Perdoa os pecados dele. Ele está orando, o João está orando por mim, a Maria está orando por mim, o Tiago está orando por mim. Perdoa, Pai. E Deus perdoa os nossos pecados. Ok? Então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Era o dia da expiação. Tá certo? Vamos agora à quinta questão. Em que consistia a purificação do santuário? Em que consistia a purificação do santuário? Vamos para Levítico 16. Levítico 16. Eu vou ler todo o capítulo 16 para que fique bem claro, para a gente poder entender bem. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Isso é importante que nós possamos entender para saber o que Cristo está fazendo no céu e o que eu preciso fazer para que seja eliminado os meus pecados. Eu tenho noção, a certeza, porque é assim que diz o Senhor, e eu possa multiplicar essa informação, a palavra de Deus, para as pessoas. Então vamos lá. O título do capítulo 16 de Levítico diz assim, o dia da expiação. Então diz assim, falou Deus a Moisés, depois que morreram os
2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor, então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, que é o lugar santíssimo. Lembra do véu que separa a sala do quarto? Então, ele não entrar. Ele está dizendo, não deixa teu irmão entrar na parte do véu, porque eu estou lá. Senão ele iria morrer. Tá? Diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vistará ele a túnica de linho, olha só a vestimenta que ele tinha que colocar. E vestirá ele a túnica de linho sagrada. Terá as calças de linho sobre a pele. Cingir-se com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação, 2 filhos de Israel tomará 2 bodes, presta atenção, para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Esse bode ia morrer. Ia para o deserto e ia morrer de sede, de fome. Vejam como era, meu irmão, minha irmã, difícil para que existia todo um ritual para que se eliminado um pecado de uma pessoa. Hoje é simples, meu irmão, simples. Hoje é só entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Pedir pelo nosso intercessor Jesus Cristo. Vamos lá. O título, seguindo ainda o capítulo 16 de Levítico. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e, com o dedo, espigará, olha, ele vai pegar o sangue e ia jogar no véu, tá? Com o dedo espigará sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório espigará 7 vezes do sangue com o dedo. 7 vezes. Olha que o número 7 é o número de Deus, né? 7 vezes. O sacrifício pelo povo, ainda no capítulo 16 de Levítico. Vamos lá para o versículo 15. O sacrifício do povo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o meu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, espergi-lo-á no propiciatório
e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa. Era trabalhoso, meu irmão, e tinha que ser feito do jeito que Deus está pedindo. E por toda a sua congregação de Israel. Então sairá no altar que ele perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar ao bode vivo. Vai chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as suas iniquidades. Olha só. Dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali o deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, no lugar santo, ou seja, na outra sala, certo? Não é no pátio, não é no nosso terreno, é na outra sala. Então banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário levará as suas vestes, banhará o seu corpo com água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e os seus excrementos se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhado ao seu corpo e água, e depois entrará no arraial. Está terminando. A festa anual das expiações. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque daquele dia se fará expiação por vós, para purificai-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Perpétuo. Vocês estão ouvindo o que Deus está falando aqui? Perpétuo, não muda nada. É lei. Então isso aqui tem que ser seguido. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai ficará à exposição. Fará a expiação. Havendo, pois, as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer a expiação uma vez ao ano pelos filhos de Israel, por causa dos vossos pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Era trabalhoso, meu irmão, minha irmã, para poder Deus perdoar os nossos pecados. E hoje, com toda facilidade, as pessoas não buscam o Senhor. E quando buscam, ainda é superficialmente. Então, vamos à resposta. Em que consistia a purificação do santuário? Acontecia o sacrifício diário, como
nos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Lançava sorte sobre os 2 bodes. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo, onde estava Deus. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Então, no céu é registrado os nossos pecados, e depois que nós pedimos perdão dos nossos pecados, Cristo intercede por nós junto ao Pai, e os nossos pecados são eliminados. Isso hoje. 6ª pergunta. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Mateus 27, 50, 51. Vamos lá. Mateus 27, 50, 51. Diz assim. Isso aqui já foi Jesus antes de morrer. Olha o que ele disse. Isso na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele morreu. Olha o que aconteceu, meu irmão, minha irmã. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, quando Cristo morreu, o ritual, a lei, é aí que nós temos que entender. A lei mudou a lei. Com a morte de Cristo, é isso que há a distorção, onde Satanás engana as pessoas, e as pessoas, por não estudar, se são instruídas por pessoas perversas, que desconhecem a verdade, aí diz, não, a lei mudou. Com a morte de Cristo, o ritual, a lei foi mudada. Verdade. Mas a lei cerimonial do santuário terrestre. Então, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Acabou. Todo esse cerimonial não precisa mais. Acabou. Não precisa. Essa lei foi banida. Essa lei, essa cerimonial acabou. O santuário terrestre teve sua função concluída quando Jesus passou pela morte na cruz. Simbolicamente, o véu que cobriu o lugar santíssimo onde Deus habitava foi descoberto, e a presença de Deus não mais seria vista ali. Até antes da morte de Cristo, Deus ficava ali. Então, na morte de Cristo, Deus Pai foi para o verdadeiro santuário, ficando no lugar santíssimo, aguardando o tempo. Tudo é organizado, não existe bagunça no céu. Então ele foi para o lugar santíssimo, aguardando o momento certo de Cristo ir para o lugar santo, e a partir que se completasse as 2.300 tardes e manhãs, ele passaria do lugar santo para o santíssimo para interceder por nós. Hoje ele está do lado de Deus no santuário celestial, no lugar santíssimo. Tá? Então, o santuário terrestre teve sua função concluída quando Jesus passou pela morte na cruz. Simbolicamente, o véu que cobria o lugar santíssimo onde Deus habitava foi descoberto, e a presença de Deus não mais seria vista ali. Após a sua ascensão, Jesus foi para o lugar santo do santuário celestial, onde iniciou a primeira fase da obra de intercessão. Hebreus 5:5, Apocalipse 1:12 e 13. O véu rasgado indicou o fim do serviço simbólico do santuário terrestre. O verdadeiro cordeiro havia sido morto, que antes era um cordeiro que morria. Agora, o verdadeiro cordeiro, porque no passado simbolizava o que ia acontecer no futuro, né? Então, Cristo morreu por nós. O sacrifício foi feito, não preciso mais fazer todo aquele ritual, nem eu nem você, meu irmão.
Então o cordeiro havia sido morto e a ministração do santuário celestial começaria a ser realizado pelo verdadeiro sumo sacerdote. Hebreus 8, 1 e 2. Como demonstração desse fato, Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, uma vez que o templo não existia mais. A profecia que terminara em 1844, evidentemente, se projetara para a realidade celestial. É nesse ano que se inicia o juízo pré-advento. Em 1844, onde faz os cálculos de Daniel, às 2.300 da tarde de manhã, deu em 1844. Foi o ano que Cristo passou para o lugar santíssimo. Tá bom? Então vamos para outra passagem, Hebreus 8, versículo 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, que é Cristo, né? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Não homem. Jesus é o mediador único, meu irmão, minha irmã, não existe outro. Isso suficiente entre Deus e o ser humano, 1 Timóteo 2,5, Atos 4, 11 e 12. O mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermédio de Cristo, Deus pode se reconciliar conosco, 2 Coríntios 5, 18. E, como nosso representante, Cristo intercede por nós diante do Pai, oferecendo os méritos de seu sangue, quando o aceitamos, 1 João 1, 7 e 9, e também 2, versículo 1 e 2. Ele é o nosso representante. Antes dele morrer na cruz, era Satanás que era o nosso representante, porque Adão, quando pecou, ele passou essa representatividade para Satanás. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele tomou de Satanás. Satanás achou que havia derrotado Cristo na cruz. Pelo contrário, Satanás foi mais uma vez derrotado. Ele nunca ganhou uma batalha. Ele é um derrotado. E os dias dele e dos seus anjos estão contados. Amém por isso. Então, que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está funcionando atualmente? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu a sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Sétima e última pergunta: quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Êxodo 25, 40. Êxodo 25, 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou, a evidência é que Deus mostrou para Moisés o modelo com as medidas, do mesmo jeito ele fez. E vamos lá para Apocalipse 4, capítulo 4, verso 5. Apocalipse 4, verso 5. Então, Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Do trono de Deus, que se encontra no santuário celestial, no lugar santíssimo. Outra passagem está ainda em Apocalipse capítulo 11, onze, 19. 11, 19.
Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O santuário terrestre teve como modelo celestial, Êxodo 25:40, a exemplo do que ocorria no santuário terrestre. Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial: intercessão, 1 Timóteo 2:5 e 1 João 2:1, simbolizada pelo serviço diário e julgamento, João 5:22 e Daniel 7:9 e 10, representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus Cristo e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. É isso que devemos fazer. Então, quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial: a intercessão, simbolizada pelo serviço diário de julgamento, e representado pelo dia da expiação. Então, sempre que um pecador arrependido vai a Deus, em nome de Jesus, e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial. É isso. Recapitulando, o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em dois compartimentos, o lugar santo e o santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o que está intercedendo por nós junto ao Pai, mostrando as marcas das suas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, Cristo ainda está no santuário. Essa intercessão terá fim. Quando a porta da graça se fechar, Cristo vai parar de interceder por nós. Isso está lá em Apocalipse capítulo 8. Nós ainda vamos falar sobre isso. E não haverá mais intercessor. Não adianta mais confessar pecados ou tentar correr atrás. Porque, meu irmão, minha irmã, a conversão, a verdadeira conversão, ela é demorada. Ela é demorada. Largar de pecar, parar de pecar ou estar em pecado, que é pior, não é fácil. Mas com Cristo nós vamos conseguir. Nós temos que buscar o Senhor. Deus está nos advertindo de tudo que vai acontecer. Ficou claro o estudo sobre o santuário celestial? Que possamos ser obedientes, que possamos buscar o Senhor verdadeiramente, buscar aquele que morreu por nós e que pode perdoar e nos salvar da morte eterna. Deixo com vocês a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, essa paz que vem somente dele. Você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo, que está com uma dor, angustiado, angustiada, peça o Espírito Santo. Ele vai habitar em você, fará morada em você. Não deixe esse templo vazio para que outro espírito habite, porque nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra o espírito. Está lá em Efésios 6. Ele vai ocupar esse corpo, assim como ele ocupa o meu, e eu peço todos os dias, diversas vezes. E ele te dará paz, meu irmão. Ele te dará paz. Aí tudo que ele quer ouvir de mim e de você é isso. Conceda-me, Senhor, o teu Santo Espírito, para que ele habite em mim e faça morada em mim. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. No próximo estudo, vamos falar sobre o juízo. Deixo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.